E a segunda temporada de Pacificador decepcionou? E no ano de 2025 lançou agora a segunda temporada de Pacificador, já encerrada na HBO Max, caso você queira conferir. E ela é uma temporada que vinha com cheia de expectativa. Afinal, Pacificador é um personagem que ao longo dos anos se tornou um personagem que as pessoas gostam, e já que tem o James Gunn por trás, e a primeira temporada foi boa, a expectativa era alta. E aí ela acabou decepcionando. Agora eu quero explicar por que essa série decepcionou. Mas antes de falar sobre os pontos que eu acho que foi o problema para essa temporada, eu queria falar quem é Pacificador. O Pacificador, ele surgiu no DCU, no filme O Esquadrão Suicida. O Esquadrão Suicida era o filme dirigido por James Gunn. Filme esse que apresentava o personagem como o Chris, um personagem que ele conseguia ter a habilidade de transformar tudo que ele quisesse em uma arma. Lá, o Pacificador era apresentado como alguém que, como ele mesmo fala, ele não ligaria de matar crianças, mulheres ou idosos para chegar na justiça. Esse personagem, logo depois do Esquadrão Suicida, fez com que o James Gunn se apaixonasse por ele. E ele resolveu que seria muito interessante fazer uma série sobre o personagem. Nesse período, o DCU estava passando por muitas modificações. Afinal, aquele DCU estava pronto para ser destruído, e ainda veio a pandemia. Nesse processo, durante a pandemia, sem fazer muita coisa, o James Gunn pensou, vou criar uma série. E ele criou uma série que seria divertida, gostosa de se assistir, com um personagem cativante. E aí veio a ideia de fazer o Pacificador. Falou com o John Cena e a partir daí surgiu a primeira temporada. A primeira temporada ela ainda faz parte do velho DCU. Então a partir daí ele criou a série simplesmente para poder realmente ter algo a mais no catálogo de streaming na HBO. Ela funciona bem, ela conquistou o público, desde a sua abertura com uma forma cativante que ele conseguiu fazer um personagem que ninguém se importava, ninguém ligava, se tornar interessante. E aí, logo depois que o DCU acabou sendo destruído e virou o novo DCU, com o James Gunn no comando, com o Peter Safran no comando, ele anunciou que Pacificador iria ter uma segunda temporada e ela saiu agora. E aí começam os problemas que envolvem James Gunn. Eu vou explicar o porquê. Eu sou muito fã do James Gunn, gosto muito de todos os filmes que ele fez até agora, ainda mais pela forma como ele consegue transformar personagens que ninguém se importam em carismáticos, envolventes e que até fazem parte da cultura pop. Só você vê o próprio Pacificador, Esquadrão Suicida, Superman, que já é alguém que todo mundo se importa, ou os Guardiões da Galáxia, que é o melhor exemplo. Personagens que ninguém se importava, ninguém ligava, e hoje todo mundo ama ele dentro do MCU. O que acabou acontecendo? Eu acredito que um dos principais problemas de Pacificador foi James Gunn ter essa liberdade dele fazer o que ele quiser. Em um Esquadrão Suicida, ele poderia fazer o que ele quisesse com os personagens, mas se o filme chegasse nos produtores, na presidência, nos executivos de Hollywood, da Warner, eles falassem, não gostei disso, o James Gunn ia ser feito para tirar. Ele teria que fazer modificações. Na primeira temporada de Pacificador, é a mesma coisa. Esse novo DCU, ele tá na mão do James Gunn. Ele é o presidente. Você, sendo o chefe da sua própria empresa, ninguém está acima de você para poder fazer modificações. O Peter Safran é o único que poderia fazer isso. Ele falou? Não. Então, acho que esse é um problema. O James Gunn estava muito solto aqui. E diferente das outras produções, a própria Marvel, que ele tinha o Guardiões da Galáxia, ele mesmo sendo o criador desse universo, o Kevin Feige não deixava ele fazer o que ele quisesse. Se ele mostrasse o filme e o Kevin Feige falou não gostou, ele ia ter que modificar. Quando ele é o próprio chefe da sua própria empresa, ele faz o que ele quiser. Tanto que no Comando das Criaturas foi a mesma coisa. A série é a cargo do James Gunn. Ele poderia fazer o que ele quisesse. Ele é o chefe, ele manda. E o Pacificador sofreu muito com isso, na minha opinião. Porque existem muitos arcos, sub-arcos, personagens e histórias que não precisavam estar na série. Tem muitos elementos que não precisavam estar na série. Inclusive até as sequências de ação. Eu tenho certeza que se essa série fosse passada para alguns executivos, eles iriam olhar e falar, tá faltando ação, tá faltando mais desse personagem, aonde essa narrativa vai levar? Quando você é o chefe do seu próprio estúdio, você gosta, você coloca. Então acho que o primeiro grande problema dessa segunda temporada acaba sendo o James Gunn. Porque sim, ele faz o que ele quiser, ele é o chefe. Ele sendo o chefe, fazendo o que quiser, falta aquele olhar de fora. E isso é fundamental. Você pode ser o James Gunn ou você pode ser os maiores diretores da história do cinema. É sempre importante ter alguém por trás para poder fazer com que o seu filme não seja mais palatável para o público. Tanto que se você pegar os grandes diretores de Hollywood, e você pegar a versão que eles queriam lançar dos seus filmes, eles teriam mais de 5 horas por filme. Isso é inegável, eles mesmos já falaram isso.
Ah, meu filme ia ter 5 horas, meu filme ia ter 3 horas e meia, meu filme tinha quase 4, mas o estúdio mandou cortar pro filme virar comercial. Se esses chefes, se esses diretores que já têm essa marca forte, fossem o dono da sua própria empresa, do seu próprio filme, eles iriam lançar o filme em 5 horas e provavelmente os filmes não teriam tanto elogio como é. Essa é a importância de você ter uma visão de fora sobre o filme. É só você... Eu vou até deixar uma recomendação de uma série que lançou ano passado, e que esse ano, na verdade, e ela ganhou vários prêmios, chamado O Estúdio. Essa série mostra perfeitamente como funciona os chefes da empresa, os chefes do estúdio e como eles trabalham em situações adversas. E tem um episódio envolvendo o diretor Ron Howard, onde ele refaz exatamente isso. Ele tem um filme de quase 3 horas, onde esse filme, o final é muito ruim, e eles tiram. E eu acho que esse é um problema do James Gunn. Ele tem essa liberdade de fazer o que ele quiser com o Pacificador, fez com que a série virasse um projeto pessoal, onde ele gostava, onde ele viu o que ele tinha que ter, mas não o público. Então acho que esse é o primeiro problema. Porque já que ele criou esse personagem, ele é o dono da empresa, ele gosta do que ele faz, ele meio que lançou de uma forma onde agradaria mais a ele do que ao público como um todo. E aí entra o ponto, a série em si, eu não acho ela ruim, eu não acho a segunda temporada ruim, mas é inegável que ela acaba sendo muito mais divisória do que a primeira. Afinal, eu acho o começo da primeira temporada, dessa segunda temporada, muito promissor. Ele apresenta bons elementos, ele mostra como os personagens vão ser divididos em peças de um tabuleiro para poder discutir histórias separadas, a Harcourt tá na sua história própria, a Adebayo tá na sua história própria, o Vigilante na sua história própria, e também o Economos tá no seu drama pessoal próprio. Ele quer trabalhar cada personagem no seu núcleo separado, para no final eles se provarem que eles são uma família e que eles ficam melhor junto. E o começo da temporada ele mostra muito promissor, porque ele já apresenta a gangue da justiça, ele já apresenta cada história de cada personagem, ele mostra que vai ter um drama pessoal muito forte, mesmo que esse começo de temporada já não seja algo que as pessoas amaram. Se você procurar vídeos na internet, críticas na internet, você vai ver o quanto que foi divisória. Pessoas adoraram o começo da primeira temporada e pessoas odiaram o começo da temporada. Então, já não é aquele começo super promissor que todo mundo ama. Eu sou uma pessoa que eu gostei. Eu gostei porque eu achava que tinha um potencial. Mas ao longo dos episódios, cada vez mais o James Gunn ia fazendo essas histórias paralelas dos personagens secundários e sendo jogadas de lado, ter menos importância, para focar na história do Chris. Focando na história do Chris, ele acaba cada vez mais trabalhando bem a história do Chris, mostrando como é legal a parte dele ser alguém que está mudando, como ele está num arco de redenção para ele realmente se tornar um herói. Porque o começo dessa temporada ele quer ser o herói que o mundo vê que ele tem que ser. Mas o resto é um problema, porque os outros arcos não são bem trabalhados e desenvolvidos como poderia ser. Muitos acabam sendo jogados de lado ou resolvidos de uma forma que eu acredito que não seja o ideal. Tanto que você perguntar, sem ser o Chris, qual é o personagem que tem o melhor arco secundário na temporada? Pra mim é a Eagle. E a Eagle é um personagem legal, carismático, um pet como James Gunn sempre faz. Mas não pode numa série que você tem 7 personagens, o segundo personagem mais interessante ser uma águia, mesmo que ela seja a mais carismática possível. Então, esse é um problema. Eu acho que a temporada ela começa bem, ela apresenta bem, só que quando chega na metade, ela não consegue desenvolver tudo de forma interessante sem ser o arco principal do protagonista, e no final da temporada é um final decepcionante, é um final que não me agrada. Não que seja um último episódio ruim, mas da forma onde ele é colocado e como foi trabalhado para chegar até lá, acaba sendo uma decepção. E aí entra o ponto principal desse vídeo. A temporada decepcionou? Pra mim é o seguinte, o que é decepcionar algo pra você? Pra mim, decepcionar é algo que você cria uma expectativa. Afinal, a primeira temporada de Pacificador, mesmo que eu gostei muito dela, mas mesmo que eu não gostasse, eu não poderia falar que foi uma temporada decepcionante. Por quê? Porque eu não tinha expectativa para uma série do Pacificador até ver ela e gostar dela. Essa segunda eu já tinha expectativa, porque eu conhecia os personagens, gostava deles e gostava do Pacificador. Então, eu tinha uma expectativa. Então eu acho que essa série, ela decepcionou, porque eu não consigo falar que a segunda temporada é ruim. Eu não consigo falar que ela é boa também. Eu consigo falar que é uma série que ela é mais decepcionante do que ruim. Porque você termina não querendo ver mais e olha que eles deixam um gancho pra continuação. Você não se importa mais com os personagens e tem escolhas muito duvidosas. Então sim, pra mim essa segunda temporada foi mais do que ruim. Ela foi decepcionante. Curte e fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou da segunda temporada de Pacificador? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.